Olá, Fábio Eon. É um prazer termos a sua presença nessa entrevista para a série Reflexões Olímpicas. Em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, agradecemos a sua disponibilidade e atenção. Obrigado, Christian. Eu que agradeço, em nome da equipe da Unesco, o gentil convite. Bem, para a Unesco, o esporte é uma plataforma para a construção de parcerias entre a sociedade civil e os governos. Além das parcerias nacionais, a Unesco tem trabalhado no plano internacional, com parceiros que compartilham a sua missão institucional, tais como o Comitê Olímpico Internacional, o que reforça a ideia de que o esporte tem um importante papel na dinâmica de ações atribuídas à inclusão social e de uma cultura de paz entre as sociedades. Esta relação fortalece o papel do esporte como catalisador importante para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E é nessa perspectiva que eu pergunto: como você vê a relação entre esporte e valores e como isso impacta a sociedade global? Christian, você bem colocou no início, a Unesco é uma das várias agências aí do Sistema Nações Unidas, é um organismo intergovernamental do qual o Brasil é país membro, e mais 193 países, né? Então, talvez a Unesco seja provavelmente uma das agências mais antigas do sistema ONU, foi criada em 45, com esse mandato em Educação, Ciência e Cultura, e desde então acabou se tornando, por razões óbvias, a agência líder da ONU para o tema esporte e educação física. Então, a gente entende que o esporte e valores, né, são instrumentos assim, poderosíssimos no sentido de promover a transformação social, a inclusão, a quebra de paradigmas, a quebra de preconceitos e estereótipos ligados a gênero, ligados à raça, ligados à cultura, ligados à religiosidade. Então, a Unesco tem entendido o tema do esporte sob dois vieses, aí, duas perspectivas, né? Primeiro, entender o esporte como um direito humano, né? E, de fato, está presente na Carta Internacional do Esporte e da Educação Física da Unesco, que foi redigida em 78 e revisada agora, em 2015. É o artigo 1º, né? Entender o esporte como um direito fundamental, mas também entender o esporte como uma prática cultural, né? Como um patrimônio também da humanidade. Então, não por acaso, várias práticas esportivas, a capoeira, por exemplo, né? Os jogos indígenas que a gente tem aqui no Brasil, corrida de tronco, arco e flecha, etc., são práticas culturais que a gente precisa também preservar para que futuras gerações tenham acesso a isso. Então, a Unesco entende o esporte não só na perspectiva de um mecanismo importante aí para a vida saudável, para a gente manter o nosso corpo são, mas também nesse viés ligado à cultura e ligado a direitos. Então, a Unesco reconhece também os valores olímpicos, né, entendidos aí como excelência, amizade, o respeito, né, na concepção tradicional do olimpismo, e trabalhamos também nas 3 dimensões do esporte, né, no esporte de educação, no esporte de participação e no esporte também de performance. Então, a Unesco entende a importância do esporte para promover a educação no sentido mais amplo, né? Então, não por acaso a atividade física, a educação física é parte do currículo escolar mundo afora. A Unesco está muito envolvida nessa dimensão, mas também na dimensão social, no sentido de entender o esporte como uma prática positiva para a convivência social, para a socialização de crianças, e, por último, também o esporte de alto rendimento, que não é menos importante, mas que é também um grande elemento aí motivador. A gente tem as Olimpíadas que se aproximam aí daqui a pouco, mas que é o grande momento onde a comunidade internacional esquece suas diferenças, né, e promove um entendimento por meio do esporte. Então, como organismo intergovernamental que busca a paz, né, é a razão de ser da Unesco, esse ideário de cultura de paz, a gente não poderia ter um instrumento tão importante, tão poderoso como o esporte. Fábio, qual é o papel de intermediação da Unesco no que diz respeito a esporte e valores humanos e olímpicos entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos? A Unesco tem atuado, se eu me atrevo a resumir, em talvez 3 grandes frentes, né? Uma frente que eu diria uma frente normativa, orientativa, no sentido de apoiar os seus 194 países membros com diretrizes internacionais ligadas ao esporte. Então, não por acaso,
talvez os dois instrumentos mais importantes da ONU ligados ao esporte tiveram sua gênese na Unesco, que é a Carta Internacional do Esporte e da Educação Física, que, como eu comentei inicialmente, foi constituída em 1978, no mundo, obviamente, dominado pela Guerra Fria, mas que foi revisitada agora, em 2015, para incorporar dimensões que talvez não tivessem tão presentes naquela época, como a inclusão de pessoas com deficiência, a questão do gênero e a própria noção de atividade física, né? Então, ela voltou e veio agora participar do título dessa Carta Internacional. E outro documento importante é a Convenção da ONU contra o Doping, também redigida pela Unesco, que é ratificada por vários países, é a convenção mais bem-sucedida, diga-se de passagem, da Unesco, foi ratificada pelo Brasil em 2007, portanto, tem força de lei. Então, além dessa frente, que eu diria normativa internacional, a Unesco também tem ajudado num segundo eixo, que é apoiar os países membros da Unesco a criar capacidades ligadas ao esporte. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente trabalhou de maneira muito estreita com então o Ministério do Esporte, hoje Secretaria, para criar programas de governo ligados à educação, ligados ao controle de dopagem, a N frentes onde a Unesco tem um mandato nessa temática. E, por fim, né, talvez o terceiro eixo que a Unesco trabalha é tentar apoiar projetos sociais que usem o esporte como instrumento de transformação. Então, aqui no Brasil, a gente apoia uma série de organizações muito reconhecidas, né, como o Instituto Rumo Náutico, o Instituto Reação, outras organizações que trabalham o esporte com jovens, né, principalmente, no sentido de usar essa ferramenta para transformar a vida, a realidade desses inúmeros jovens aí, Brasil afora. E também trabalhamos materiais didáticos, conteúdos, né? Então, sendo uma agência de educação, a Unesco está muito imbuída também de apoiar seus países membros em conteúdos que promovam uma educação física de qualidade, o que a gente chama de EFQ, né? Agora, recentemente, lançamos um pacote, né, internacional com diretrizes do que seriam a educação física de qualidade, quais são os pressupostos, né, e os princípios básicos que devem orientar formuladores de políticas nessas áreas para implementar currículos exitosos. Então, em síntese, seria mais ou menos o que a Unesco tem feito como organismo intergovernamental para essa área. Como o Fair Play, enquanto conjunto de valores normativos do comportamento individual e coletivo no ambiente da competição, pode refletir no avanço cultural de países subdesenvolvidos? O fair play, o jogo limpo, ele promove uma série de valores, né? A noção de igualdade, de probidade, de excelência, que faz parte aí do espírito olímpico, de compromisso, de lealdade, de respeito. Então, essa é uma bandeira que é muito presente na Unesco, e eu diria que é a grande tendência no nosso mandato ligado ao esporte. Então, a grande fronteira que a Unesco tem trabalhado agora nessa temática é em busca do que a gente chama da integridade no esporte. E aí eu digo não apenas programas que promovam a luta contra o doping ou dopagem, né, se a gente usar o termo português, né, para esse anglicismo, mas também que promovam integridade no sentido mais amplo. Então, a gente sabe, por exemplo, né, que N modalidades esportivas, infelizmente, tiveram episódios de corrupção, de mau uso, né, de recursos, ou então de combinação de resultados, né, o que a gente chama em inglês de match fixing, né, isso foi muito presente no esporte europeu, no futebol europeu, no futebol brasileiro também, com a máfia do apito, com outras modalidades esportivas, onde é preciso um esforço internacional no sentido de garantir a integridade do esporte. E aí a Unesco trabalha nesse plano mundial com outros organismos, com a Interpol, com a Agência da ONU de Controle ao Crime, né, que é o NODC, com outros entes governamentais no sentido de promover essa agenda de jogo limpo, de fair play. Mas certamente o instrumento mais importante, como eu havia comentado, é a Convenção da ONU Antidoping, que vai promover, né, junto com a WADA, né, que é a Agência Mundial Antidopagem, instrumentos dentro do nosso mandato como agência de educação para promover uma educação antidopagem, antidoping. Então, essas são as grandes frentes que a Unesco tem promovido na agenda de integridade no esporte.
E qual é a importância dos programas sociais e esportivos e de educação olímpica para que o jovem possa se relacionar e encontrar o seu papel na sociedade? Tem uma frase do Mandela, né, que se tornou célebre, né, que diz que o esporte tem o potencial de transformar o mundo. O Mandela foi uma figura muito importante dentro da Unesco. Ele ajudou em N batalhas que tiveram origem dentro da Unesco. A Unesco foi uma agência muito importante também na luta contra o regime de apartheid da África do Sul. E essa frase a gente leva como um grande lema, né, na nossa agenda de esporte. Hoje, a gente está enfrentando três crises que eu diria que são crises globais, né? Uma crise ligada à inatividade física, outra crise ligada à saúde mental e uma crise ligada à desigualdade. Então, hoje a gente tem um contingente aí de mais de 3 milhões de mortes prematuras, mortes que poderiam ser evitadas, né, se houvesse a prática regular da atividade física. A gente vê um número crescente de jovens, em torno de 30% dos jovens no mundo todo, que experimentaram alguma crise de ansiedade, algum episódio de depressão, de doença mental ou psicológica, e também um contingente também muito grande de meninas e jovens mulheres que não fazem atividade física. Então, também tem uma desigualdade de gênero dentro do esporte, né? A estimativa da Unesco é que em torno de 84% das jovens mulheres não são ativas fisicamente, né? Então, esses três fatores, né? A desigualdade, a inatividade física e a saúde mental são verdadeiras pandemias no momento atual, ainda mais no momento que a gente enfrenta uma pandemia de Covid. Então, a Unesco está muito engajada no sentido de tentar promover programas que estimulem o esporte junto a esses públicos, né? Principalmente junto à juventude, e que promovam transformação social desses grupos por meio da atividade física. Fábio Eon, você gostaria de deixar alguma mensagem ou comentário final sobre o tema? Sim, eu gostaria de comentar 3 pontos muito brevemente, né? Eu acho que nesse momento atual que a gente vive, numa crise global sem precedentes em função da pandemia de Covid, fica claro a importância do esporte, da atividade física. Essa é uma pandemia que, infelizmente, vitimou um contingente muito grande de pessoas com comorbidades ligadas à diabetes, ligadas à obesidade, à hipertensão, outras doenças que poderiam, às vezes, ser evitáveis, né? Nesse momento, talvez, a gente enfrenta uma situação que é absolutamente sui generis, talvez seja a única geração que talvez viva 5 anos a menos do que os seus pais em função de doenças crônicas ligadas à inatividade física. O segundo ponto que eu gostaria de colocar também é a importância de ter esse esforço de articulação de concertação internacional. Então, eu expus inicialmente o papel da Unesco nessa área, mas outro papel que a Unesco faz é no sentido de promover o multilateralismo no tema do esporte. Então, hoje a Unesco tem 2 fóruns importantes, que é o CIGEPS, que é o Comitê Intergovernamental de Esporte e Educação Física, que reúne 36 países da Unesco, é uma comissão que é rotativa, mas a instância talvez mais importante da Unesco nessa área é o MINEPS, que é o encontro de ministros de Estado do Esporte e Educação Física. Então, talvez a Unesco seja a única organização que promove a cada 4 anos um encontro de ministros de Estado de esporte para trocarem experiências, compartilharem boas práticas, temas onde os países podem avançar em programas de governo ligados ao esporte. E a última reunião do MINEPS que aconteceu foi em Kazan, na Rússia, agora em 2017, e aí, desse encontro, saiu uma agenda internacional consensuada pelos países membros da Unesco, que estipula 5 grandes eixos de ação. O primeiro, que é aumentar os investimentos públicos na área de esporte. Então, essa é uma bandeira que foi pactuada pelos ministros de esporte dos países da ONU. A segunda é construir indicadores ligados à Agenda 2030, Christian, que você bem comentou. Essa agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ela é muito ambiciosa, cobre 17 ODS,
mas o esporte, infelizmente, ele não está tão visível, ele é um tema muito transversal dentro dessa agenda. Então, esse é o segundo objetivo, né, da nossa agenda global como agência da ONU, internalizar um pouco mais o esporte na agenda de desenvolvimento sustentável. O terceiro é promover um grande marco internacional ligado à integridade do esporte, ao combate à dopagem e promover iniciativas de jogo limpo. Um quarto eixo, a Unesco acabou de lançar agora recentemente, nessa semana, inclusive, que é o Observatório Global de Mulheres no Esporte. Então, ver como é que a gente pode inserir mais mulheres e meninas na prática esportiva, que é um grande ato, infelizmente, devido a razões históricas, culturais de vários países. E, por último, né, que é a missão principal da Unesco, que é fomentar o intercâmbio, a cooperação internacional. Então, são 5 grandes bandeiras aí colocadas na agenda internacional, bandeiras que a Unesco vai trabalhar como agência líder para o esporte e para a educação física, e eu faço aqui esse apelo a quem estiver nos assistindo para que também se some a esse esforço. E, por último, gostaria também de divulgar os conteúdos que a Unesco tem no tema esporte e valores. Estão todos disponíveis no site da Unesco, www.unesco.org.br. Todas as publicações da Unesco são de domínio público, estão disponíveis online, várias traduzidas, inclusive ao português. Então, eu convido a todos que possam baixar esses documentos, que possam compartilhar. Vários documentos, inclusive, são planos de aula para professores, né, para como internalizar o esporte, a atividade física dentro do currículo escolar. Então, faço esse convite para que quem estiver nos assistindo possa também usufruir desse material que é de domínio público. Bem, Fábio, foi um imenso prazer. E em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu gostaria de agradecer toda a tua atenção e a partilha durante esse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.